Mais uma vez eu quero saudar os meus queridos irmãos, meus amados, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tenhamos uma boa fé, um bom conhecimento no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muitas pessoas pinotando, saltando, para querer ter posição de pregador. Há pessoas que, às vezes, começam hoje e já quer ensinar os mais velhos, sem saber aonde tem o nariz. Há 35 anos que eu estudo a palavra de Deus, ainda não passei do ar. Sou pedagogo formado, sou teólogo, seminarista com vários seminários. Jesus tem me capacitado, tem me dado a capacitação de eu levar o seu santo evangelho aonde quer que ele me mande. No capítulo 7 do livro de São Mateus, ao vídeo que nós gravamos, e o versículo 6, o que a Bíblia diz? O que Jesus quis dizer quando disse para não dar aos cães o que é santo? Em Mateus, no capítulo 7, versículo 6, Jesus disse, não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos dilaceres, ou pise, machuque as pérolas. Pérola era uma coisa de valor naquela época atrás. As coisas santas estavam no lugar sagrado. As interpretações deste versículo, eu respeito a sua interpretação, eu respeito a sua ideologia, só que a Bíblia não é uma ideologia, não é ideia de homem. A Bíblia, nós temos que se esvaziar para primeiro estudar. Primeiro verificar. Eu tenho andado falando para os meus queridos irmãos 12 quilômetros a pé para levar uma palavra. Andei muito, 12, 18 quilômetros a pé. Passei várias noites estudando a palavra de Deus, para poderes entender o ar. Eu não sou piolho para andar pela cabeça dos outros, o que os outros falam, o que os outros ensinam. Jesus disse em São Mateus, capítulo 24, versículo 4, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos em tempo difícil. As coisas têm se evoluído e nós precisamos se evoluir. Nós não para de estudar, de ter conhecimento. Há muitos livros, e tem agora várias Bíblias, escritas até por pessoas que não são evangélicos. Pessoas escrevem livro que ele não é evangélico, não tem inspiração do Espírito Santo. E nós temos que ter cuidado em palavra e em ação. Nós temos um grupo que está crescendo muito
em nosso meio, muito, são poderosos, que são os verdadeiros adoradores de Baal, nos tempos de hoje. Baal não era um demônio, era um deus dos cananeus, um deus falso dos cananeus. E nós estamos aqui estudando o capítulo 7, versículo 6 de São Mateus, aonde Jesus deu muitos ensinos, aonde Jesus ele orientou muito os seus discípulos. E o povo daquela época, que era os judeus. Jesus estava falando para os judeus, não para a igreja, para os judeus. As interpretações desse versículo varia e algumas vezes são completamente estranhas ao seu contexto. Nós temos o texto e temos o contexto. Para nós entender o texto, temos que ir para o contexto. O subtexto. Algum explica literalmente, dizendo que é pecado dar as sobras da mesa já abençoada através da oração aos cães domésticos. Mas, mesmo uma leitura superficial do contexto, a qual é a mensagem mais espiritual já transmitida ao homem, mostra que Jesus não está se referindo aqui a cão de estimação, ou porco. Sua mensagem é claramente espiritual. Jesus usa animal aqui, como em outros lugares, para representar as características espiritual de certas pessoas. Do mesmo modo, ele chamou Herodes de essa raposa. Lucas, no capítulo 13, versículo 32, você vai ver. E os fariseus, Jesus chamou de serpente, raça de víbora, porque tudo isso tinha um significado. Não era que eles eram cobra, eles eram homem. Eles não eram serpente, eles eram homem. Ensinador da lei. Mas Jesus usou a palavra serpente, raça de víbora. Mateus capítulo 23, versículo 33. Seus seguidores, os seguidores de Jesus, os apóstolos, frequentemente foram chamados de ovelha. Eles eram ovelha? Eles eram homens que Jesus escolheu. João 10 e 27. No Velho Testamento, lá atrás, aos sacerdotes era permitido comer de certos sacrifícios oferecidos ao Senhor. Êxodo capítulo 29, versículo 33. Levítico capítulo 2, versículo 3. Seria impensável para eles jogarem essa comida sagrada para algum cão vadio. O cão não seria capaz de apreciar o valor disso. Semelhantemente, um porco jamais pode apreciar a beleza e o valor de uma pérola rara. Você está entendendo? A
cães espiritual neste mundo. Ou seja, pessoas que simplesmente não apreciam o valor das coisas. Espiritual. Jesus está dizendo que não se deve forçar o evangelho sobre tais pessoas. Por mais que queramos guiar uma pessoa ao Senhor, não podemos obrigar ninguém a obedecer a Deus. Nós não podemos. Jesus usou uma linguagem mais clara para falar do mesmo assunto quando enviou os apóstolos para pregar. Se alguém não vos receber e nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Mateus capítulo 10, versículo 14. Hoje em dia precisamos fazer a mesma coisa. Quando ensinamos o evangelho, aquele que não estão faminto e sedento de justiça, devemos dar todas as oportunidades para aprenderem a vontade de Deus. Mas aquele que já mostrar a sua falta de interesse nas coisas espirituais, não deve e não pode ser forçado a obedecer. A demonstração constante, não importa se bem intencionada, não transformarão um cão num cordeiro. Ninguém pode transformar cão em cordeiro. Precisamos ser cuidadosos aqui. Os apóstolos podiam definir a atitude de uma pessoa somente depois de ter tentado ensiná-la. Não devemos desistir de ensinar alguém antes de lhe dar uma oportunidade para ouvir o evangelho. Somente Deus sabe o que realmente está no coração dele. Você não sabe. Mas o nosso dever é ensinar a palavra de Deus. Jesus disse: ide por todo o mundo, ensinais a minha palavra, ensinando a guardar todos os mandamentos. Jesus mandou ensinar no Evangelho de Marcos. No Evangelho de São Mateus, ele disse: ide e ensinais a toda a nação. No Evangelho de Marcos, ele disse: ide e pregais. Há uma diferença de ensino para pregar a palavra de Deus. Meu prezado e dileto ouvinte, nós tenhamos muito cuidado no ensino da palavra de Deus, porque Deus vai pedir conta de tudo. Aqui estava falando para judeus, não para a igreja. A igreja aqui não está ainda formada. Entendeu você? Então, queremos entender a palavra de Deus, temos que estudar, ponto por ponto, tio por tio, vírgula por vírgula. Tem menino vestido de caça-curta que a vez quer ensinar aos mais velhos. Está pisando no abanhado da calça. Vai quebrar a cara. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Uma certa vez, um certo irmão disse: o senhor distorce muito a palavra de Deus. O senhor dá um ponto e depois distorce a palavra de Deus. Ele não estudou. Ele começou com a mamadeira na boca. Mas o tempo é quem faz nós adquirir experiência.
é o tempo. Fazer parte de uma identidade não é saber a palavra de Deus. Cada identidade tem o seu estatuto, tem a sua maneira de agir. A palavra de Deus é ampla. Não aprende quem não quer. Hoje nós temos os veículos de comunicação. Graças a Deus. Graças a Deus que esta porta foi aberta. Esses ensinos foi aberto. Não é mais aqueles ensinos fechados, como antigamente, que eu aprendi que o jejum valia 6 meses. Aprendi que o pastor via o pecado das pessoas. Onisciente só é Deus. Aprendi muitas coisas que às vezes eu me lembro como eu era menino. E tenhamos cuidado para que as aparências de humildade ele não prenda, não vos prenda. Porque tem pessoas milionário, através desta palavra. Milionário. Através dos simples. Através das pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Ele cobrando imposto. E eles desfrutando daquilo do povo. Jesus disse que as coisas santas não se dá. A comida que os sacerdotes comiam no templo era sagrado. Não podia dar o resto aos cães. As pessoas de outras regras. Porque tem uma mistura hoje, uma mistura de pessoas. Cuidado. Cuidado. Comparece, mas não é. Tudo que é amarelo não é ouro, não. Bronze também é amarelo. Tem muitas coisas amarelas, mas não é ouro, não. Nós devemos ter muito cuidado e cautela. Muito cuidado e atividade. A primeira coisa que Salomão pediu para Deus foi sabedoria e entendimento. Ele não pediu riqueza, ele não pediu carro bonito, ele não pediu casa própria, ele não pediu nada disso, ele pediu sabedoria e entendimento. E é bom a gente entender com sabedoria. E que Deus continue nos abençoando e nos dando o entendimento de entender a palavra de Deus, como ela é. Não é como os outros falam, é como ela é. Assim, Deus vai nos abençoando em nome de Jesus. Amém.